Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, porque nós éramos inimigos teus. Senhor, mas um dia o teu amor, Senhor, nos conquistou. O teu amor nos alcançou. Senhor Jesus, mesmo nós por muitas vezes temos corrido do Senhor, mas o Senhor desceu, Senhor, em forma de carne, Senhor Jesus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Senhor, e essa graça e esse amor, Senhor, hoje nos conquistou. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa manhã. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade. Senhor Jesus, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, que nessa manhã, realmente, Senhor, nós possamos expressar toda a nossa alegria ao Senhor, toda a nossa gratidão ao Senhor, porque não éramos merecedores, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida, juntamente com Cristo, nos ressuscitou, e hoje nós podemos habitar nos lugares celestiais. Senhor Jesus, Senhor, vem abençoar esses símbolos, Senhor, que tipifica o teu amor por nós, a tua misericórdia. Senhor Jesus, nós não éramos justos, Senhor, mas o Senhor tornou-se justo por nós. Senhor Jesus, abençoa este pão, tipifica o teu corpo. Abençoa este cálice, que tipifica o teu sangue, o sangue da nova aliança. Senhor Jesus, Senhor, que nesse momento venha tirar todo impedimento, toda a culpa. Senhor Jesus, que nós possamos comer e beber do Senhor, sem impedimento algum. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, de fato o teu amor, ele tem poder de nos ligar, Senhor, uns aos outros. Ele é o que nos une com perfeição. Senhor Jesus, nos entrelaçamos nesse amor. Ó Senhor Jesus, obrigado por tão grande amor. Senhor Jesus, essa manhã queremos abençoar, Senhor, esse cálice, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, esses dois símbolos, o pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, que foi partido por nós, Senhor, e o cálice, que é o sangue, que veio para remir os nossos pecados. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez celebrar, Senhor, até que o Senhor volte. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Vamos desfrutar de laços de amor. Está em outros hinos. Amém. Laços de amor está em outros hinos.
pecados, desesperançados, sem Deus do Senhor. Mas Deus rico e pleno, desceu e estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora Cristo, estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo estabelecer. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emanam do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande encargo nos tem confiado, aos servos amados em tempo suprir, com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos age, fazendo assim. Que graça
Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Ele é a cabeça do corpo, a imagem do Deus invisível, as primícias dos mortos, primeiro da criação. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te damos graças, Senhor, Sim, Senhor. por mais essa reunião. Sim. Senhor Jesus, Amém. Senhor, queremos nos aquietar agora, escutar a tua voz, Amém. a voz do nosso bom pastor. Ó, Senhor, somos essas ovelhas Sim. que estamos nesse aprisco, Sim. Senhor, sedentas pela tua palavra. Sim. Ó, Senhor, por isso venha falar conosco. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Sim. Senhor Jesus. Amém. Também nos dá um coração, Sim. Senhor, que crê na sua palavra. Sim. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor, ainda seja com esse ambiente, Sim. com essa esfera dessa reunião. Senhor, que nada nos distraia. Amém. Senhor, da tua vontade nessa manhã. Sim. Senhor, que possamos estar atentos ao que o Senhor vai falar para nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Senhor Jesus. Jesus. Irmão, Amém. louvado seja o Senhor. Amém. Como os irmãos já sabem, a gente participou, né, de uma conferência em São Paulo, a nível internacional, junto com todos os outros. Tem alguns irmãos que estavam conosco, né? A irmã ali estava lá conosco. E eu e Salles, Israel que não está aqui, irmão Antônio, estávamos todos lá desfrutando da palavra do Senhor. Irmãos, e a conferência começou com uma palavra muito forte. Tudo que hoje, né, nós na igreja desfrutamos, irmãos, está ligado ao que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, né? Isaías, ele descreveu isso, né? Falando, quando o povo foi falar ali, né, em Êxodo, Moisés relatou ao povo, né, que Deus é o eu sou. Senhor Jesus. E o eu sou, irmãos, está ligado ao que é verdadeiro. Ao único que é verdadeiro, que é a palavra de Deus hoje. Senhor Jesus. E o Senhor tem nos falado, né, a respeito de muitas coisas nesse final de era, né? O Senhor tem mostrado que essa era está para se concluir. E que faz tempo que o Senhor já vem falando para nós, né, nos encorajando, né, como esses trabalhadores da última hora, a ter um espírito forte, né, a dar ouvido ao que o Senhor tem falado por meio do seu espírito hoje na igreja. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos afastar, irmão, de um perverso coração de incredulidade, né? Senhor Jesus. Mas aí o Senhor começou nos encorajando. Em João 10,
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Em João 10, o Senhor começa falando, né, de que maneira, em verdade, tá vendo, irmãos? Tudo começa com o que é verdadeiro. Por isso que ele já começa dizendo como? Em verdade te digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Senhor Jesus. E continuando, ele diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhes reconhece a voz, de modo que nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, hoje a gente precisa discernir a voz do bom pastor. Quem é a voz do bom pastor? Qual é essa voz que está falando para nós hoje? Ó Senhor Jesus, ele diz aqui, né? Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Né? Tudo, irmãos, está relacionado. O ouvido, né? O ano passado a gente ouviu, né, o Senhor nos orientando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O Espírito está falando, e o Espírito hoje, né, fala por meio da sua palavra. A sua palavra é Espírito e é vida. Né? E o Senhor está querendo nos dar essa vida que está na palavra. Por isso, irmãos, precisamos ter ouvido para ouvir. E reconhecer quem é esse pastor. Se ele é o pastor, que a gente reconhece que é, ou se não é. Porque aqui diz assim: ó Senhor Jesus, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vá diante deles e ela segue, porque lhes reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estrangeiro. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com o que é estrangeiro, né? Porque, irmãos, a gente tem que hoje ver claramente que o Senhor tem falado por meio de nós. O Espírito não cela, né, quando o Senhor está falando, mas quando é o estrangeiro, não cela. É o estrangeiro, o estranho, né? Senhor Jesus, porque, irmãos, a voz do bom pastor, ela vai te conduzir para a vida eterna. Esse outro fala mais na frente, né? Mas Jesus lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Senhor Jesus, eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, louvado seja o Senhor, né? Amém. Porque ele diz, repara que ele repete de novo: em verdade vos digo, está vendo? Porque tudo tem que estar ligado. O Senhor disse que não veio, né? A obra que ele não veio fazer o que ele queria,
mas ele veio comissionado pelo próprio Pai, né? E tudo está ligado ao verdadeiro, que é Sim. o eu sou. Sim. Então, quando o Senhor fala para nós, irmãos, ele não está falando algo dele mesmo, que é próprio dele. Ele está realizando a obra que o Pai enviou ele, comissionou ele para fazer. Então, não é algo que não, assim, a gente tem algo solto. Não, irmãos. Está ligado ao Deus Pai. Ele comissionou Jesus Cristo como filho, mas para ele fazer o que era da vontade dele, não. Ele mostrou nas obras, né? Sim. Quando ele falou com Nicodemos, Nicodemos foi logo dizendo, ó, se Deus não for contigo, não tem como você fazer essas obras. Homem nenhum, irmão, pode fazer a obra que Deus faz. Não tem como realizar essas obras que o Senhor fez. Então, irmãos, o que o Senhor quer é que a gente creia, né, na sua palavra, que hoje está conduzindo a igreja Amém. para esses finais de tempo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Que eu ganhei na conferência, que o título da conferência foi Palavra, Vida e Edificação. Se nós percebermos, o primeiro item é palavra. Para que haja vida e edificação, tem que ter palavra. Então, tudo começa pela palavra. Quando o Senhor foi lá ao túmulo de Lázaro, ele não fez gestos para Lázaro sair. Ele usou a palavra. Quando aquela mulher que foi achada em adultério, que quiseram apedrejar ela, né? O Senhor não fez gesto para que ela saísse e fosse embora. Não, o Senhor usou a palavra. Foi a palavra que o Senhor usou. Aqueles que não tiverem pecado, que atirem a primeira pedra. E eles entenderam o que o Senhor quis passar para ele. Quando eles foram embora, o Senhor também não mandou aquela mulher que foi pega em adultério e manda ela ir e perdoar através de gesto. Foi através de palavra. Vai e não pecas mais. Então, tudo, irmãos, é feito através da palavra. Então, nós precisamos entender uma coisa, que essa palavra é uma palavra que vem do Senhor. Nós precisamos crer, ouvir, obedecer e praticar. Só que, na prática, nós não vamos praticar da nossa maneira. Nós precisamos praticar a palavra de acordo com o que o Senhor nos manda fazer. Não vamos praticar a palavra do nosso homem natural, da nossa maneira, do nosso entender. Então, o que eu vi na conferência, tudo é feito através da palavra. Amém. E essa palavra é o que nos dá vida. Amém. Vida em abundância, não é? As palavras negativas deixamos para trás. A nossa agenda hoje, os irmãos falam todos os dias que é a agenda positiva, né? A agenda negativa são daquelas pessoas que querem julgar, que querem fazer, transformar o que é certo no errado. Tudo isso também através da palavra, mas a palavra deles, no seu homem natural. E graças ao Senhor, nós estamos numa agenda positiva, e vem a palavra, mas a palavra vem do único eu sou, que é o Senhor, do verdadeiro, do mestre, né? Do bom pastor. Então eu percebi na conferência, tudo é feito através da palavra. O Senhor sempre usou a palavra, e o Senhor, como sempre, sábio, né? Ele esperava, deixava as pessoas falar, acusarem, mas no final o Senhor sempre utilizou da palavra, e ali as pessoas não tinham mais como se prolongar, né? Argumentar. Por quê? Na palavra do Senhor, contra fatos não há argumento. Nós estamos vendo aí a obra do Senhor, tudo através da palavra. Grito de guerra, palavras. Imersão, palavras, né? As mulheres conectadas, palavras. Casa dos adolescentes, palavras.
E outra coisa, irmão, essas palavras que o irmão Pedro tem passado para nós, não é do próprio irmão Pedro. Vem de Deus. O Senhor utiliza ele como canal e ele passa para nós. Restamos o quê? A valorizar a palavra e as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Irmãos, em menos de 2 dias da conferência, eu anotei aqui, grifei, ó, não vou abrir todo para não perder tempo, foram mais de 100 versículos da Bíblia. Em menos de 2 dias de conferência, mais de 100 versículos da Bíblia que o irmão Pedro usou. Ele usou o quê? A palavra. Isso, eu nem anotei o restante, mas eu acredito que deve ter chegado muito mais, além de seus 300 versículos. Então, tudo que o irmão passou para nós na conferência foi através da Bíblia, usando a palavra. Não foi nada do homem natural do irmão Pedro, nada do irmão Pedro, foi do Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Saulo citou aí aqui na palavra que fala da ressurreição de Lázaro, né? Em João 11, fala assim, né? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia de Jesus, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Diz mais: amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a aldeia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro mereceu, mas vou para despertá-lo. Senhor Jesus. Irmãos, o irmão Pedro, ele mostrou para a gente, né, que a distância que ele estava, né, era mais ou menos de 3 quilômetros. Ou seja, menos de que daqui para o CEAP. E ele poderia chegar lá com menos de 2 horas, ou até mesmo 1 hora, ele poderia chegar lá onde Lázaro estava. Mas o Senhor fez questão, irmãos, daquela situação, né, deixar aquela situação acontecer, porque ele queria ser glorificado no Pai e glorificar o Pai. E ele fez questão também de frisar, né, que aquela situação de enfermidade não era para a morte, e sim para a vida. Porque, irmãos, o relato de Lázaro é interessante, muito interessante aqui. Coisas que a gente não conseguia ver, o Senhor abriu a nossa visão, né, para que a gente pudesse ver. Continuando, ele diz assim, ó: isto dizia e depois lhe acrescentou, já li. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. O Senhor já sabia. Por isso que ele falou isso. E mais na frente ele vai acrescentar de novo. Diz assim:
Mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono, porque anteriormente o Senhor tinha falado do sono, né? Que ele tinha adormecido. Aí o Senhor no 14 diz assim, ó: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Irmãos, a gente precisa compreender o que o Senhor está falando para nós, por meio da palavra. Os discípulos estavam ali com o Senhor, e o Senhor falou 2 vezes e eles não entenderam. Na terceira vez foi que o Senhor falou claramente: Lázaro morreu. Senhor Jesus, e por vossa causa, no 15, e por vossa causa me alegro de que lá não tivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Irmãos, o Senhor não desampara, não abandona nenhum de nós. Você pode ver aqui que ele diz assim, ó, no final ele diz assim: mas, acrescentou, está vendo? Mas vamos ter com ele. Senhor Jesus. E antes ele falou o que, irmão? Da incredulidade. A incredulidade, irmãos, nos atrapalha. É verdade. Ó Senhor Jesus. Amém. Quanto, que o Senhor afaste de nós, de ter um perverso coração de incredulidade, né, Betânia, que fala? Betânia aqui gosta de falar nesse versículo. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, o Senhor está falando muitas vezes para nós e a gente ainda não crê naquilo que o Senhor está falando. Continuou a mesma situação com Marta. Vamos ver, Marta agora. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Não entendeu nada também. Senhor Jesus. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias, irmãos? Eu creio que já estava cheirando muito mal, né? 4 dias já estava se decompondo, né? A carne não passa muito tempo, né? Sem estar circulando o sangue, sem estar em movimento, sem estar o ligamento. Começa tudo se decompor e já vem o odor terrível, né? Ó Senhor Jesus. Ora, Betânia estava cerca de 15 estados, perto, está vendo, irmão? Perto de Jerusalém, estava perto lá. Ó Senhor, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Senhor Jesus. Aí fala o quê? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela até sabia. Irmão, saber uma coisa e crer é outra. Marta sabia que se ele pedisse e rogasse ao Pai, Deus ele ia intervir, né? Mas diz assim, ó: declarou Jesus: teu irmão há de o que, irmãos? Ressurgir. Amém. Irmãos, quem foi que declarou? Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. É de novo usando a palavra que Salles citou agora mesmo aqui. É a palavra. Senhor Jesus, eu sei, replicou Marta, não entendeu nada, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Senhor Jesus. Irmãos, está vendo que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente, é na parte de cima, irmãos. A parte terrena aqui é difícil do homem humano. A Bíblia fala que ele não compreende nada. É loucura para os homens. Mas, irmãos, quando ia ali, você vê, ela estava na presença do Senhor, não é? Ela estava com o Senhor ali. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, por isso que a Bíblia relata lá em Efésios que a gente tem que ter um coração, né, de
pedir ao Senhor um espírito de revelação do que Deus está falando para nós, a gente precisa da revelação da palavra. Por isso, irmãos, Deus tem que usar o canal, né? Tem que ter o canal para Deus revelar, né, toda essa era. Do início ao fim da Bíblia, Deus usou esse canal. Amém. Né? Esse canal, ele transmite para nós e nós também passamos a ser canais transmissores. Fale para seu irmão, você é um canal. Amém. É um canal para Deus. Amém. Para Deus transmitir. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Fala. Amém, irmãos. A palavra negativa, coisa de Satanás. Porque quando o Senhor foi para a casa de Maria, para a casa de Marta, que Maria quebrou o vaso de alabastro, né? Ali já houve uma palavra negativa de Judas. Foi que Judas falou, que desperdício, quebrar um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, que o valor teria que trabalhar o ano inteiro, né? Literalmente falando. Ali já começou a palavra negativa de Satanás sobre Judas, que disse que desperdício, né? Ninguém percebeu, mas o Senhor percebeu que ali já começava ali a traição de Judas, porque ele não aceitou que se quebrasse um vidro de perfume caríssimo para que Maria lavasse os pés do Senhor, né? Com seus cabelos limpasse, né? Onde está a glória da mulher. Então ali, tudo começou ali com Judas, a palavra negativa, né? E em seguida houve a traição. Então nós precisamos estar sempre ter cuidado com o que nós falamos entre os irmãos, palavras negativas, porque são coisas ligadas a Satanás. Precisamos observar, falar palavras positivas, palavra que edifica, né? A palavra que dá vida, né? Isso aí é a palavra positiva. Palavra negativa deixamos para lá. Amém? Amém. Senhor Jesus, todo esse contexto, irmãos, o Senhor usou por conta da incredulidade do povo. Ali naquele momento tinha muitos judeus, porque era perto de Jerusalém, e Betânia era próximo, e tinha os amigos de Marta e de Maria, que são judeus, né, que conhecia, né, e foi lá, né, para cortejar, né, a situação de Marta, né, que Marta e Maria tinham perdido o seu irmão. Aí diz assim, quando o Senhor falou assim, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Irmão, se Marta tivesse crido, naquele momento, ela já tinha visto. O Senhor fala, e a gente parece que é tardio em crer naquilo que o Senhor está falando. Ó Senhor Jesus. Aí diz assim, ó, no 25, teve que dizer de novo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, irmãos. Ele é a ressurreição e a vida. Senhor Jesus, não importa a situação de 4 dias, de cheirar mal, de estar se decompondo, Ele é a ressurreição. Amém. E é a vida. Tudo está na palavra, irmãos. Senhor Jesus. Amém. E diz assim no 26, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Você crê? Amém. O Senhor está perguntando se você crê, né? Ele falou para Marta, e ela ficou indagando ainda, né, o Senhor. Ó Senhor, que homem natural a gente tem, incrédulo. Que o Senhor nos livre disso. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, para adiantar um pouco, irmãos, vou já para a parte melhor, como se diz. No 39 diz assim, então ordenou quem?
a palavra de novo, ó, Jesus. Jesus é a palavra, irmãos. Senhor Jesus. No livro de João, no início, né, no primeiro capítulo, ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, porque é tão difícil para a gente crer nisso, né? Irmãos, é tudo na nossa vida, a gente tem que estar aplicando a palavra hoje. O nosso viver tem que ser Cristo, que é a palavra. Já eu chego mais na frente dessa questão. Vamos lá. Diz assim, então ordenou-lhe Jesus, tirai a pedra. Irmãos, qual é a pedra? Tire ela. Senhor Jesus, tem que tirar essa pedra. Senhor Jesus. Amém. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. De novo, Senhor Jesus. É o Senhor falando e o homem natural não entendendo. Se o Senhor está dizendo, tire a pedra, tire. Irmãos, o que é que custa ser simples e obediente? É o que o Senhor está falando para nós hoje, ser simples e obediente. Ser como as crianças que estão nos ensinando tanto. Senhor Jesus, respondeu Jesus, não te disse eu, se o quê? Vamos ler comigo? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Ele fez essa pergunta, está vendo que tem aqui, ponto de interrogação. O Senhor perguntando, não te disse eu, se você crer, você vai ver. Você precisa crer para ver. Chico Zé falou, né, na outra mensagem, né, que a gente quer ver, mas o Senhor quer nos fazer crer primeiro, para depois ver. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, para ver é depois que crer. Aí você vai ver a glória de Deus. Senhor Jesus. Amém. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Senhor Jesus, porque me ouviste, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creais que tu me enviaste. Irmãos, Cristo é o enviado de Deus. Não pode haver sombra de dúvida disso, né? Nicodemos, eu falei no início, né? Nicodemos percebeu e falou isso com o Senhor. Olha, se não for da parte de Deus, não tem como realizar as obras que tu realiza. Então, irmãos, para nós também não pode ver a sombra de dúvida nenhuma. Se o Senhor está falando coisas para nós nesses finais de ano, por meio da sua palavra, nesses finais de tempos, a gente tem que só crer no que Ele está falando. Amém. Deixa eu só terminar aqui, Sala. Amém. Aí diz assim, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Senhor Jesus, vem para fora. Amém. Lázaro, venha para fora. Senhor, venha para fora, Flávio. Venha, Betânia. Senhor Jesus, venha, Joel, para fora. Amém. Senhor Jesus, é aqui fora que o Senhor está fazendo a obra. Amém. Senhor, só que temos esse coração, irmão, de ouvir. Porque o Senhor gritou agora, em alta voz. Vocês me escutaram agora? O Senhor está perguntando. Está falando bem alto agora, em alta voz. Você está morto, está se decompondo, está uma lástima já. Amém. Mas se você escutar a voz do Senhor, irmãos, Ele é o bom pastor, que vai conduzir as ovelhas, que está conduzindo essas ovelhas para o aprisco. E ela entrará e sairá, e o que achará o que? Pastagem. O que é pastagem, irmãos? É a palavra. Amém. É o alimento. Comida nova. É esse alimento fresco que tem na onde? Na imersão diária, irmãos. Amém. Todo dia tem comida nova para a gente. Para a gente achamos essa palavra que o Senhor já nos deu.
Né? O Senhor já nos deu essa palavra, então a reação. Eles que entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Não é uma comida enlatada, velha, que tem que ser requentada, é nova. Amém. Todos os dias tem pasto novo. Amém. Amém, irmãos. Não adianta usar linguagem refinada para ganhar as pessoas que ainda estão no mundo, né? A sabedoria humana não vai servir de nada. Às vezes você pode ser eloquente nas suas palavras, palavras bonitas. Você pode saber, entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta. Tem que ter simplicidade, passar a palavra de vida, porque aquelas palavras que tem na Bíblia são vida. Mas muitas pessoas não vão entender da maneira de como você está passando para elas. Não é verdade? Então não adianta, você pode fazer teologia, você pode fazer o que fizer. Se você não usar da simplicidade, né, ter a obediência daquilo que o Senhor está nos mandando fazer, as pessoas não vão entender. Hoje pela manhã eu estava ouvindo a live, né? Assim que se levantar, as irmãs lá do Rio de Janeiro, de Niterói, o local de reunião delas, dos irmãos, é de frente para uma congregação, né? E o que aconteceu? Chegou um casal com os filhos, nem conseguiram entrar, nem entraram lá na congregação dele. E ouviram os irmãos fazendo grito de guerra, eles direcionaram para onde as irmãs estavam, e ali já começaram a fazer o grito de guerra junto com os irmãos, né? Até os irmãos disseram, isso é milagre, quem faz isso, irmão? O Senhor, a palavra, né? Eu ouvi esse testemunho hoje pela manhã das irmãs de Niterói, né? Logo cedo. Então, irmãos, a gente tem que estar atento. A gente só vai saber a dimensão da obra, o que a palavra está fazendo, o milagre da palavra, se a gente mergulhar, se a gente participar. Vem ver, né? Vem ver. Se você mergulha, se você participa, aí você vai ver o resultado da palavra, o que está acontecendo entre as pessoas, né, nesse mundo aí, falando o mundo fisicamente, né? Então, a palavra é que está fazendo, é o Senhor, e está usando as pessoas, os adolescentes, as crianças, os jovens, os seapistas. O irmão Pedro diz, aquele que fala por Deus, né? Aquele que fala por mim, recebe a Deus, né? Então, se as crianças estão falando hoje, os jovens, os adolescentes, né? Caleb, né? Josué, vem de Deus, né? Não somos nós que estamos falando, não é Joaquim que está falando aqui, não sou eu que estou falando. Eu estou falando aqui o que eu ganhei na conferência. Eu não estou aumentando nada, diminuindo, nem alterando nada. Eu estou falando o que eu ganhei, o que o Senhor falou para mim através do irmão Pedro na conferência. Amém? Não são nossas palavras, é a palavra que o Senhor está mostrando na Bíblia, né? As palavras dele. Agora, irmãos, Senhor Jesus, vou só terminar aqui com Lázaro agora, questão de Lázaro, né? Senhor Jesus, no versículo 44, diz assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lençol. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Irmãos, está vendo que todo esse contexto que o Senhor usou, né, foi para que as pessoas pudessem crer. Está vendo que aqui ele fala no final, que os judeus que estavam ali, muitos, não eram poucos, eram muitos, né? Outros irmãos que não estavam ali, naquele horário, tem muitos judeus que ainda esperam o Senhor vir. Por isso, irmãos, a gente tem que estar ouvindo e seguindo de perto o que o Senhor está falando.
Senão a gente não vai compreender. Já é difícil o Senhor falando e a gente, no homem natural, não compreender. Imagina se a gente estiver longe, sem participar das conferências, das reuniões. Como a gente vai, irmãos, prosseguir? Por isso, irmão, o encorajamento, uma sorte é estar de perto, não perder as reuniões, grupo familiar, saída, tudo que a igreja está promovendo, a gente está dentro, envolvido, né, exercitando o nosso espírito, o Senhor nos ajudando a crescer em vida por meio das ferramentas que o Senhor tem nos dado. Amém. Senhor Jesus, agora eu vou para outra parte. Senhor Jesus, que o Senhor dê espírito forte aos irmãos. Ó Senhor Jesus. Agora vamos falar do traidor. Senhor Jesus, Salles falou, né, neste tanto aqui a palavra de Lázaro, que ele, quando Maria foi derramar o bálsamo aos pés do Senhor e lavou os pés do Senhor e enxugou com os cabelos, ele foi e falou, né, que era um desperdício. Mas ele estava preocupado, não era por ter derramado e lavado os pés do Senhor. Era porque ele era ladrão. E essa palavra foi muito forte. Que o Senhor nos dê graça, né, para entender o que o Senhor está falando aqui, nesse contexto. Diz assim, mas Judas, isso é João 12, 4, né, depois que ela já derramou, né, Maria, a gente pode ver até o contexto todo. O 2 diz assim, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Irmão, não era algo insignificante, não. Era algo precioso para aquela época. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para tirar-lhe, traí-lo, disse, por que não se vende este perfume por 300 denários e não se dê aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Senhor Jesus. Irmãos, olha só, a gente, depois que o irmão Pedro falou essa palavra de Judas, o Iscariote, porque tem outro, mas o Iscariote, irmãos, não tem relato na Bíblia que ele teve chamamento para ser discípulo do Senhor. A gente até pesquisou no carro, foi? A gente acionou Google, a gente fez tudo para ver se encontrava alguma coisa que tinha correlação com a palavra, para ver se tinha chamamento. E não encontramos nenhum indício de chamamento. Realmente, não tem. Então, irmãos, tudo leva a quê? Que Satanás, ele introduziu no meio dos discípulos. Irmãos, e hoje a gente tem que ter muito cuidado na igreja, porque a Bíblia também relata, né, que aqui tem ovelhas e lobos, né? E também tem o trigo e o joio. Né? Não estou falando isso, irmãos. Eu não estou fazendo um julgamento com ninguém. Né? Eu estou falando o que a palavra fala. Né? Então, assim, Judas, ele estava no meio dos discípulos. Irmãos, ele estava ouvindo tudo que o Senhor falava. Irmãos, o Senhor estava falando ali, instruindo os seus discípulos, ele estava lá junto. Estava de lado aos pés do Senhor ali também. Quando Maria derramou esse bálsamo, ele se manifestou totalmente ao contrário do coração que o Senhor tinha. Senhor Jesus,
E, irmãos, aqui João não poupou. Chamou ele de ladrão e fala assim: mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, chamou de quê? Traidor. E aqui, já no versículo 6, João chama ele de quê? De ladrão. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor tem nos dado encorajamento, palavras que são para a vida eterna, irmãos. Porque, Senhor Jesus, eu estou tentando me lembrar de uma frase para explicar para os irmãos aqui, mas não estou lembrando agora, mas o Senhor vai me fazer lembrar daqui para terminar aqui. Então, irmãos, assim, ele estava, né, todo o tempo junto com o Senhor, mas não era um do Senhor. Senhor Jesus. E quando chega agora aqui no capítulo 13, 21. A partir do 21 diz assim: dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Senhor Jesus, irmão, dentre vós há traidores, né? Que o Senhor nos afaste, irmãos, né? De estar numa situação de ser um traidor do Senhor, né? Então, irmãos, prosseguindo, diz assim, ó, no 26, porque Simão Pedro faz a pergunta ao Senhor, aí no 26 ele responde, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. O Senhor estava dando alimento, irmãos, a ele ainda, né? Estava alimentando ali, né? Todos participavam da mesma ceia, comungavam da mesma palavra com o Senhor. Senhor Jesus, prosseguindo, diz assim, no 27, e após o bocado imediato, entrou nele quem? Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Senhor Jesus. Irmãos, a gente vê o espírito de Josué e Caleb, né? Um espírito, a Bíblia relata que era um outro espírito, que viu a boa terra, viu aquele gigante ali como um pão para ser comido. Mas, irmãos, o traidor sempre quer levar você para baixo, com mentiras, querendo fazer com que você traia aquilo que o Senhor está falando para você. Irmãos, ele faz de tudo para que a palavra de Deus seja... de tudo para que você não creia na palavra de Deus. De tudo, ele está fazendo para que você não creia, com mentiras, com coisas terríveis para você não crer no que Deus está falando hoje, atualmente. Amém. Por meio da palavra profética. Amém. Quer falar, Saulo? Fala. Amém. Termine. Irmãos, para você ver o que a palavra está fazendo, né? A palavra, vou fazer aqui um pequeno relato aqui. Eu fiquei mais com essa parte da palavra. Irmão, a palavra está indo para a África, né? Camarões, Tanzânia, Madagascar, Quênia, Ruanda, Uganda, Angola. Na América Central, Costa Rica, Panamá, Cuba, Havana, né? Na América do Norte, Canadá, Toronto, na Europa, Portugal, né? E nos países frios, na Grécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. Irmãos, isso é coisa de homens? São coisas de Deus, levando a palavra, está tomando todo o universo, através da palavra. Isso mostra que o Senhor, o tempo está remido, o Senhor está chegando aí, já está nas portas aí. Onde a palavra está chegando, aonde é o país mais remoto do universo, a palavra está chegando. E com relação à palavra, eu costumo dizer o seguinte: nós éramos cegos e aleijados,
né? Mas o Senhor nos fez ver e nos fez andar. Eu não sei quem perdeu, eu sei que eu ganhei. Voltei a enxergar e andar. Quando houve a separação, que o Senhor nos separou em 2023, o Senhor disse, Igreja em Sapé, volta a ver, a enxergar e andar. E vamos andar, perseverar, prosseguir com uma só direção, né? Um só governo que é do Senhor. Amém? E avançar à volta do Senhor. Amém. Irmãos, por conta do tempo, né, que eu acredito que já está avançado aqui. Então, irmãos, hoje, né, só terminando aqui a situação aqui do traidor, aqui no 31 diz assim, quando ele saiu do meio, né, quando Judas saiu do meio, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Irmãos, enquanto há traidor, o empecilho, né, as barreiras, os muros são levantados. Senhor Jesus. Então, irmãos, graças a Deus, né, vamos ouvir a voz do bom pastor. Agora eu vou falar das nossas ferramentas. Casa de adolescente. Hoje, mulheres conectadas na praça. Já houve os homens de oração. Amém. Né? A imersão na palavra. As saídas como posso orar por você. Irmãos, são tudo isso que o Senhor tem falado para nós hoje. Né? Aí fala aqui, ó. Ele explanou até um exemplo, diz assim, a casa de adolescente é um trabalho de base como os times de futebol fazem para ter um bom time. Nós estamos lutando pelo reino, temos que trabalhar para que o Senhor, temos que lutar e trabalhar pelo reino de Deus, para que o Senhor estabeleça o seu governo. Parados em casa, com menino mimados, não dá. Temos que enfrentar os problemas como guerreiro e valentes de Davi. Devemos levar a palavra de Deus para vir o governo de Deus para a terra. Temos que ter clareza que a palavra transmite o próprio Deus para as pessoas. Senhor Jesus, muitos ataques sofridos, os inimigos têm feito de tudo para impedir de ouvir a palavra profética. Precisamos confiar na palavra profética. Não dê ouvido ao falar negativo. Vamos praticar todas as ferramentas, irmãos. Senhor Jesus, nossas reuniões precisamos quebrar as barreiras, os sofismas. Irmãos, só as fortalezas que tem só é quebrada por meio da palavra. Até o irmão frisou, né? Senhor Jesus, estou procurando aqui, mas não é para ser falado hoje, vamos deixar para outra oportunidade. Irmão, precisamos crescer. Quando o Senhor disse a Lázaro, né, Lázaro, vem para fora, mas ele mandou tirar as ataduras. Irmãos, as ataduras são as coisas que nos prendem. O Senhor disse assim, ó, vem para fora, e depois o Senhor disse assim, deixa-o ir. É para ficar parado, irmãos? É para ir. A gente está sendo conhecido pela igreja do ID. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, todas essas ferramentas, a gente tem que estar desprendido das coisas. Essas ataduras não podem estar nos prendendo, né? Quando a gente já estava numa situação que Efésios mostra, né? Mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor já nos deu a vida. Já mandou a gente sair para fora. Amém. Senhor Jesus, então vamos ouvir a voz do bom pastor. Amém. Essas ovelhas, irmãos, que está sendo conduzido para fora e para dentro do aprisco,
está achando palavras frescas Amém. para nos conduzir para a vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, nós temos duas missões. A primeira missão é edificar a casa de Deus. E a segunda é trazer o Senhor para o seu reino. Amém? Então, através da palavra é que nós vamos conseguir trazer o Senhor para o seu reino. Isso em amor. O amor de Deus é o único elemento que une com a perfeição. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Quem sabe da hora aí? 11. Então ainda dá tempo a gente concluir até 11h30. Os irmãos que quiserem compartilhar, vem aqui à frente. Vamos ser breve, porque o tempo está corrido, né? Graças ao Senhor, né? O irmão começou a mensagem falando o que é verdadeiro, né? O que é verdadeiro, né? Tudo que estamos desfrutando está ligado ao que é verdadeiro, está ligado ao que eu sou, né? E a gente vê, né, que a palavra realmente é que faz toda a obra. E eu não poderia deixar de lembrar daquela palavra de Mateus 8:8, que fala assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, o meu servo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus sempre usa a palavra. É a palavra que vem do Senhor, né? Senhor Jesus, tudo que é feito por meio da palavra, né? Que a gente possa ter essa fé viva, né? Desse centurião, né? A cura do criado e o centurião. Que com uma só palavra, assim, eu mando uma palavra que meu servo vai ser curado. Que fé, né? Que humildade ele teve, né? Nosso Senhor, por meio da sua palavra, pode afastar, né? Como os irmãos mostraram, morte, pecado, paralisia. Pode afastar tudo aquilo que, né, nos afasta do Senhor, toda doença, toda enfermidade, às vezes tudo, né? Enfim, tudo. Senhor Jesus, que tenhamos tal humildade, né, desse centurião, de crer, né? Conhecer esse poder da palavra do Senhor. Senhor Jesus, hoje o Senhor está fazendo a obra por meio da palavra. Jesus ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. Quando os irmãos começaram a falar sobre a questão de Judas, né? Falaram assim, que nós precisamos ter cuidado com o que falar, né? Entre os irmãos, tem um falar positivo. E eu me lembrei muito do que foi falado no Alimento Diário essa semana, né? Contando sobre a história de João, né? Vou ler para os irmãos. Diz assim: não é por acaso que nossos adolescentes, jovens e crianças estão todos fervorosos. O Espírito Santo está percorrendo toda a terra, como 7 tochas de fogo. Não permaneçamos no que é antigo. Os principais sacerdotes e fariseus permaneceram na estrutura antiga e acabaram se opondo a Jesus. O perigo não é só ficar preso à velha estrutura religiosa, mas também se opor ao que o Senhor está fazendo hoje e se tornar um opositor da obra de Deus. Senhor Jesus, irmãos, essa natureza maligna que estava em Judas, está em nós. Senhor Jesus. E se nós não tivermos vigilantes, irmãos, não tiver mantendo o nosso coração puro, realmente um coração de amor, Senhor, nas pequenas coisas, irmãos, nós podemos ser aqueles que estão barrando falar do Senhor, que estão barrando a obra do Senhor. Senhor Jesus, e esse é o sentimento, né? Do que o Alimento Diário também está trazendo, né? Essa questão de a gente ter cuidado, irmãos, para nas nossas pequenas atitudes, né? Não ser opositor ao que o Senhor está falando. Senhor Jesus, e eu tenho desfrutado muito, irmãos, que se a gente estiver sensível à direção do Senhor, o Senhor faz a obra. Ontem no CEAP mesmo, a gente estava assistindo a live do PAC, né? Junto com os meninos assistindo a live. E aí, o pessoal que... Cadê Gabriel? Como é o nome daquele homem que ajeita energia solar, né? O homem da energia solar estava lá. E a gente desfrutando da imersão e eu olhando para o homem.
E eu lá, né? Aí eu disse, amém, Senhor. Quando tiver uma oportunidade, eu vou lá. E o irmão dispensando a palavra. E aí, quando o irmão falou que a palavra chegou até mim e me deu visão, pronto. Aí o coração ardeu. Eu deixei lá a live, peguei 2 kits e fui lá. E orei por ele. Irmãos, e quando eu orei que apresentei o projeto, ele falou assim, olha, eu já levei 2, mas eu quero levar esse para desfrutar com meu filho. E ele falou que foi salvo por aquela oração. Então, como a gente precisa estar sensível, irmãos, com o coração simples. Né? Às vezes, em situações do nosso dia a dia, em coisas corriqueiras, né? Na lógica humana, ele já tinha levado. Mas, irmãos, quem faz a obra é o Senhor. E quando nós nos rendemos, irmãos, nós deixamos de ser opositor para ser cooperadores dessa missão. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Aqui, né, o que foi, assim, né, muito impactante para mim, durante a palavra que o irmão dispensou, foi a questão da incredulidade realmente, né? A incredulidade dos judeus, né? A incredulidade dos sacerdotes. E muitas vezes, irmãos, nós também somos incrédulos. E aqui no Alimento Diário, né, no Desfruto de hoje, fala assim: o homem tem dificuldade de entender as coisas lá do alto, porque ele é terreno e fala das coisas da terra. Suas argumentações não passam de raciocínios lógicos e sofismas que procedem de sua mente terrena e desobediente. Senhor Jesus, irmãos, a gente tem que compreender que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E os caminhos dele, muito além do que os nossos. Nós somos limitados, somos humanos. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar um coração assim crédulo, né? E eu me lembrei também de um episódio que fica lá em Mateus 17, que é quando aquele pai daquele lunático chega até o Senhor e diz, fala do filho dele, né, que sofria daqueles ataques epiléticos, e ele diz que levou aos discípulos e os discípulos nada podem fazer. Aí o Senhor fala assim, irmãos, isso é em Mateus 17, 17. Admoestou-lhe Jesus, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportareis? Senhor Jesus, irmãos, toda a obra do Senhor só pode ser feita se for por meio da fé. Né? Eu creio que o grande divisor de água hoje na igreja é realmente o crer e não crer. Senhor Jesus, o Senhor realmente ele está com uma peneira peneirando, né? Senhor Jesus, para ver realmente quem de fato crê nessa palavra, né? E como a própria palavra diz, se nós cremos, ela operará eficazmente em nós. Que o Senhor nos afaste de nós um perverso coração de incredulidade. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, essa conferência foi maravilhosa, né? Senhor Jesus, para mim ela foi uma ressurreição, né? Porque fazia tempo que eu não acompanhava a palavra profética, tipo, bem certinho, e dessa vez eu consegui, né, voltar. E graças ao Senhor, consegui acompanhar ela toda. Senhor Jesus, e o ponto que eu mais toquei é que o Senhor ele veio falar para nós que o princípio da cegueira, né, é a desobediência. Quando a gente desobedece o Senhor, aí a gente fica cego e não consegue ver o que Ele está fazendo, como Ele está agindo, né? Senhor Jesus, isso também é questão da proximidade, como o irmão falou. Quanto mais próximo a gente está da palavra, mais a gente vai estar, né, dentro do encargo do Senhor. A gente vai estar entendendo o que o Senhor está fazendo. Agora, eu de longe não consigo ver o que o Senhor está fazendo, né? E nem desfrutar do poder do Senhor. Todas as pessoas que foram curadas ou salvas pelo Senhor tiveram que se aproximar dele de alguma forma, né? Então, que a gente possa se aproximar também do Senhor para receber essa cura. Senhor Jesus, e um princípio sobre a desobediência, que ela nada mais é, né, de quando eu troco a vontade do Senhor pela minha própria vontade. Senhor Jesus, o que é obedecer? Obedecer é quando alguém te pede para fazer algo, ou seja, tem uma pessoa exercendo uma vontade sobre você, e você aceita aquela vontade e executa, né? Quando minha mãe pedia para mim obedecer ela queria que eu fizesse a vontade dela. Só que aí quando eu desobedecia a ela, eu fazia a minha vontade no lugar da dela, né? Então às vezes a gente faz isso com o Senhor.
desobedecer do Senhor nada mais é do que colocar a nossa própria vontade natural acima da vontade dele, né? Senhor Jesus. Mas que o Senhor possa nos livrar, né? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor Jesus. Só mais um ponto para os irmãos, é que o Senhor, Ele vai fazer a sua obra independentemente de nós, né? Senhor Jesus, o próprio zelo do Senhor é que vai realizar a obra dele. Ele fala ali em Isaías 55:7, Senhor Jesus, que o Senhor vai nos encher, cada cantinho vazio desse vai ser, dentro de nós vai ser tomado pela vontade do Senhor, e aí o próprio zelo dele vai realizar a obra de edificar a igreja. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, tudo é feito por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, precisamos praticar a palavra da maneira que o Senhor nos mandar. O irmão Salles compartilhou aqui. Nós temos uma agenda positiva e vamos valorizar, né, as ferramentas que o Senhor nos tem dado. Mas eu toco muito no ponto de que nós temos que crer para ver, né? O Senhor disse, se crer, verás a glória de Deus. Os irmãos deram vários exemplos aqui, né? De pessoas que buscaram a fé, mas um que me mais toca é a da mulher do fluxo de sangue, né? Ela sofria ali há muito tempo, né? Já com aquele problema. E quando ela viu o Senhor passar, ela precisou apenas tocar na orla da veste do Senhor, né? E dela emanou poder, né? E o Senhor percebeu que alguém tocou nele e olhou para ela e disse, a tua fé te salvou, te curou, né? Então, ela creu para ver a cura, né? E nós temos que crer para ver. Não vamos mais buscar ver para depois crer, né? Bem-aventurado é aqueles que creram e não viram. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor que tudo é feito por meio da palavra, né? E essa palavra que a gente está desfrutando, a palavra profética, ela é inteiramente ligada ao que é verdadeiro, né? O Senhor Jesus. E não há melhor maneira de expressar o amor, né? O amor do Senhor, que é o que nos une com perfeição, usando essa palavra. Eu vim compartilhar, ainda agora no grupo de comportores, que a irmã falou, se você me ama, compartilhe a palavra comigo. Senhor Jesus, fala dessa palavra comigo. Se você quer expressar o seu amor, o amor do Senhor às pessoas, leve a palavra até ela. Senhor Jesus. E uma coisa que a gente ainda vê, infelizmente, que nos atrapalha muito é a incredulidade. É o Senhor falar e a seta colocar dúvida. Senhor Jesus, vamos avançar. O inimigo está atacando, mas a gente tem a palavra profética. Vamos praticar a ferramenta, não vamos ficar de fora. Vamos ser fiel àquilo que o Senhor incumbir. Se o Senhor lhe incumbir casa de adolescente, vamos praticar casa de adolescente. Se o Senhor lhe incumbir um serviço, qualquer que seja, independente, expor livro, Senhor Jesus, comportagem, Senhor, vamos praticar aquilo que o Senhor incumbiu. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor, porque cada dia o Senhor está nos transformando com sua palavra, nos curando, tirando toda a paralisia, toda a cegueira, nos tirando da morte, e nos trazendo para a vida, né? Eu toquei muito na questão de Judas, né? Nós vemos que Judas, ele não seguia o Senhor. Ele, na verdade, estava perto dele por interesse, porque ele estava sendo beneficiado, pegando dinheiro, né? Que era do Senhor. Então, irmãos, se nosso coração não é puro e absoluto pelo Senhor, qualquer interesse pessoal que haja em nós, um dia vamos trair o Senhor, irmãos. Irmãos, de repente surgiu a oportunidade de Judas, ele pegar 30 moedas de prata. Então, ele logo já entregou o Senhor. Irmãos, se nossa vida, nosso coração não for puro, quando surgiu uma oportunidade melhor, vamos trocar o Senhor por isso, irmãos. Irmãos, nossa saúde, nosso tempo,
Nossa vida e tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Se nós usamos isso para benefício próprio, só focando no nosso interesse, nós estamos roubando o Senhor. E um dia vamos trair Ele. Irmãos, precisamos ficar perto dEle. Precisamos reconhecer que Ele é o dono da nossa vida. E termos um serviço com um coração puro. É só a palavra que pode nos curar. Precisamos estar perto da palavra, vivendo a palavra. Amém. Amém. Muito forte, né, irmãos? Tudo que foi falado aqui, e principalmente o que o irmão falou agora, né? Sobre a traição, né? Se a gente está perto do Senhor, se for por interesse de alguma coisa, seja ela qual for, né? O nosso coração ainda vai estar impuro. Ganhei muito. Mas eu fui tocada em toda a conferência. Tem muito que a gente compartilhar, se a gente pudesse, né? Mas quando o irmão Salles falou que Cristo é o enviado de Deus, e ele falou assim que antes, né, realmente, na minha condição, a minha localidade, todos estavam cegos, mortos, podres, né? Eu também estava nessa condição, mas graças a Deus ainda não estava totalmente podre, né? E ali eu percebi, por quê? Porque eu estava perto da palavra, né? E quando a gente está perto da palavra, realmente a gente consegue discernir. Eu digo, Senhor, não quero, não quero. E quando o irmão também falou, qual é a pedra, né? Qual é a pedra? Eu sabia que tinha uma pedra, que o Senhor estava mandando eu tirar, para mim sair dessa morte, né? Essa morte que contagiou toda a minha localidade. E só eu estou de pé, né? Mas o irmão falou que aquela conferência era um divisor de águas, né? E eu creio, irmãos. Eu não estou aqui no CEAP, não foi por minha própria vontade. Eu queria estar em outro canto, fazendo outras coisas, né? Para a obra do Senhor. Mas não era isso que ele queria. Ele queria novamente me colocar aqui no CEAP em Sapé. O que você não fez, a pedra que você não tirou do seu coração, você tem que voltar lá. E eu vou trabalhar em você. E eu precisava crer nisso. Eu precisava crer nisso e o Senhor me trouxe. Quando os irmãos me viram que em setembro eu estive aqui, né, no CEAP, os irmãos falaram, você aqui? Eu digo, sim, caí de paraquedas de novo. Porque foi sobrenatural. Me jogaram dentro da van e me trouxeram. Eu comprei a passagem só para ir para a conferência, mas a minha intenção era boa, era da árvore do conhecimento do bem e do mal, era boa, mas não era aquilo que eu pensava, que era bom para mim, para o Senhor e para a minha localidade. O Senhor sabia o que era melhor para mim, para Ele, para a obra e para a minha localidade. E eu creio que eu ainda vou testemunhar isso, né? Eu ainda vou ver minha localidade em pé, né? Saindo da cegueira, saindo da morte, né? E graças ao Senhor pela vida da igreja. Graças, Senhor, pela palavra profética. Realmente, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Se estamos cegos, se estamos coxos, né? Vamos abrir os nossos olhos, porque muitas das vezes a gente está perto da palavra, né? Está perto, mas está como Judas, querendo os nossos interesses. Né? E às vezes a gente acha que é bom para a gente e para o Senhor, como eu falei para a igreja. Mas não. Às vezes é bom só para mim. Né? E eu me torno uma ladrona e nem estou vendo. Né? E no fim vou trair o Senhor, vou abandonar Ele, porque Ele não me deu o que eu queria. Né? Mas eu preciso estar aqui, preciso estar fazendo a vontade do Senhor. Porque se o que eu quero, se for o bom para mim, para trazer o Senhor de volta, para a minha localidade, para a união da igreja, né? Como fala aqui da imersão, o amor de Deus, ágape, tem poder de nos ligar uns aos outros. E o que nos une
E é o que nos une com perfeição. Qual é o amor? Não é o meu amor. Eu estava tentando lutar com o meu amor. Não, mas eu preciso do amor de Deus. Quando eu luto com o amor de Deus, quando eu deixo o amor de Deus agir dentro de mim, aí sim, vem a perfeição. E o que eu não consigo ver com meus próprios olhos, né? Eu vejo com os olhos da fé. Eu preciso crer para poder ver. Mas, irmãos, eu estava querendo ver sem crer. Amém. Serei rápido. Agindo Deus, quem impedirá? Graças ao Senhor, o Senhor nos concedeu uma mesa de som.